Oi, Jorge. Daí, retornamos? Legal, viu? Eu vi aqui nunca tinha feito, na hora que eu encerrei aparece a quantidade de pessoas que visualizaram, né? Em algum momento, Ah, apesar de entra, fica um pouco, sai, mas tava perto de 150 pessoas. poxa, bacana. Então, meus É, parabéns para então, né? Tá estreando uma live de uma quantidade surpreendente, né? o Surpreendente mesmo. Belchior perde esse interesse, né? Ah, Inclusive é impressionante, você colocou um pouco isso na sua fala, né? Mas assim, é impressionante a magia que as gerações mais jovens têm em relação a Belchior, apesar de não terem conhecido, né, em vida, nunca terem ido a um show de Belchior, né, mas hoje a gente percebe aí uma geração inteira, né, muito antenada com a obra de Belchior, com muito interesse, né? Então é bem interessante mesmo perceber isso, né? aham. O- ah, assim, ó, É a prova de que a obra, precisamos todos rejuvenescer, né? claro, né? E tem muito disso, né? É uma coisa assim, atemporal, né? Então, tu escuta o Belchior presente, né? Fala diretamente para a alma humana e nós todos, né? Nós, e isso coloca sempre assim, como se estivesse sendo falado para nós, de nós, conosco. Então fica uma letra, né? Na verdade, as canções são declamações, declamações poéticas. Tu vê que é difícil, tu ver cantores assim cantarem as músicas do Belchior, né? Porque é uma coisa muito identificada com ele mesmo, né? Ele, então tem isso, né? E é marcante, né? É uma personalidade marcante, né? Ele é uma pessoa marcante e essa coisa assim. Só que eu acho, quando eu acho que o Brasil vai conhecer o Belchior, né? Mais que ele seja conhecido, ainda ele não é conhecido na extensão que ele é. Ainda que ele seja conhecido, ele não é conhecido na extensão do que ele é. E ser essa pessoa que não é um cantor da MPB nordestina, não, não, não. É muito mais que isso. Ele é um filósofo e a literatura, as escolas, tanto que ele foi objeto, né, de trabalho de conclusão de mestrado e de doutorado na USP. Ela, Exatamente. Trabalho belíssimo da Joseli, né? então ele reúne ali cabedal de conhecimento e expressado nas letras das músicas, muita mensagem, né? E essas mensagens, que aparentemente podem ser de uma maneira singela, elas têm uma profundidade muito. Embora ele diga na canção da Divina Comédia Humana, deixando a profundidade de lado, né? Ele nunca deixou a profundidade, né? Talvez ele deixasse a profundidade em utilizar um termo mais sofisticado, um termo que de repente fosse mais aprimorado num sentido cultural, mas ele utilizava aquela palavra simples para que chegasse a todos a mensagem dele, mas ali estava a profundidade daquele pensamento dele. Verdade. Ô Jorge, o Leonardo pergunta aqui se você poderia relatar alguma curiosidade desse período de convivência que você não escreveu no livro, né? Você falou aí que está, inclusive, preparando uma segunda edição, né, com prefácio, inclusive está aqui, ó, gente. Depois você fala também como é que o pessoal pode adquirir o livro, né? Mas se teria alguma coisa, algum extrato aí
da tua convivência que te chama a atenção, que por algum motivo você não chegou a colocar no livro? São coisas assim que a gente vai dia a dia, né? E a gente vai lembrando. Eu levei muita coisa para ele ler, né? E um dos livros o primeiro livro que eu dei para ele, que eu comprei, foi um livro do médico indiano que é radicado nos Estados Unidos, o Chopra, né? E aí ele recém ido lá para casa, ele disse, olha, eu queria ler um livro que eu já li, aquelas 9 leis espirituais, né? Então, esse foi o primeiro livro que eu levei para ele, né? Que eu dei de presente para ele, que é um livro fino, né? Ele já tinha lido aquele livro e aí eu comprei para ele, né? E aí ele releu esse livro, porque o Belchior, ele era, além de ser espirituoso, ele tinha muita espiritualidade, né? Então ele chegou a ser seminarista, enfim. Então isso fazia bem ele, bem, essa transcendência, né? Então, isso é um fato que eu não falei no livro, né? Eu falei de tantos livros, né? Falei até do Apanhador do Campo de Centeio, né? Que basicamente eu dedico um capítulo, né? Desse livro, né? Eu achei bem interessante você falar desse livro. Eu achei bem interessante, inclusive porque traz a metáfora de tudo que ele estava vivendo, né? E tem também coisa assim do dia a dia, né? Um dia eu cheguei lá e ele tava dando uma surra num pé de manga que eu tenho no sítio. Eu tenho no sítio um pé de manga que nunca deu manga, né? Aí um dia eu cheguei lá e a manga não é nossa, né? É difícil ver manga. É por isso que a manga, até agora, uns anos para cá, ela é mais fácil, mas até assim, alguns anos atrás, é muito difícil ver a manga, porque não é nosso clima, né? Assim como o coco. Vai encontrar o coco aqui, né? Aí eu cheguei no sítio lá e ele dando. Aí que ele me disse, né, que há essa tradição, digamos, quando o pé da mangabeira, da mangueira, não sei como é que é, não dá, então tu dá uma surra nela e faz uma reação. Deve ser pelas fissuras que tu provoca no tronco, deve ter uma explicação, né? Então, isso é uma curiosidade que eu não coloquei no livro também, isso aí, né? Tem uma outra foto minha também, que não está no livro, mas ela já está aí na internet, quem quiser ver. Inclusive foi a foto que a revista Época, porque a revista Época foi a primeira que fez a reportagem comigo. E ela colocou essa foto que está eu e ele numa varandada, numa área lá da casa, assim, e ele está com uma cara de brabo, né? Está com uma cara assim, sisuda, né? E com os olhos assim, meio para cima, assim, e sisudo. Então, esta foto, ela foi objeto de comentários, né? Olha, como o Belchior estava insatisfeito, tá bravo naquela foto. E, então, aí surgiu diversos comentários, né? Mas eu nunca comentei, né, nada, e nem falei no livro o porquê daquela foto, né? E aí, aquela foto, na verdade, quando o meu filho pediu para bater uma foto minha e dele, porque nesse momento eu pedi para ele. Esse era o último dia que ele estava no meu sítio. Quando nós estamos descendo, né, e chegando quase no portão do meu sítio, aí ele pediu que eu parasse o carro, né? Ele desceu e aí ele disse assim, tu pode bater uma foto comigo? Ele dizendo para mim se ele podia bater uma foto comigo. E aí ele diz aquelas pérolas maravilhosas, né? Ele diz assim, ó, sempre é o fã que pede pro ídolo tirar uma foto com ele. Então hoje eu tô fazendo isso aí para ti. Depois de tudo que tu me fez esses meses, eu passei a ser teu fã. Pô,
E aí tu não tem como te emocionar, cara, entendeu? Que entrou ali como teu ídolo, tá saindo como teu amigo, e depois de todas as coisas que ele me disse, me abraçou diversas vezes, disse assim, ó, eu tinha que ter te conhecido na minha vida. Pô, isso aí emociona. E era coisa que vinha dele com uma certa singeleza e tu via que botava sinceridade, né? Porque ele não tinha motivo de dizer isso pra mim. Tava saindo, tava indo embora. Pô, tava indo embora da minha casa e pediu pra tirar uma foto comigo, né? E aí então nós batemos aquela foto que está no final da capa do livro ali, que eu estilizei, né? A foto aquela que aparece aqui, né? Que aparece aqui, eu e ele, né? Que foi um pedido que ele fez para mim. Mas antes, então, naquela foto que ele tá bravo, que ele tá sisudo, né? Aí o meu filho foi bater a foto e ele disse assim, ó, aquele jeito aí. Só um pouquinho aí. Aí pegou, fez uma cara de bravo, agora pode bater. Aí o meu filho bateu a foto. Aí ele disse assim, ó, eu sempre quis bater uma foto com o rosto do Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, né? Para os mais jovens que não conhecem, é um ator norte-americano que fez diversos filmes com esse rosto assim de mal, de câncer, coisa e tal, né? Fez filme memorável, Casablanca, com Ingmar Bergman e Ingrid Bergman, e ele quis bater uma foto com o rosto. E aí depois eu fui pesquisar as fotos do Humphrey Bogart, e o Humphrey Bogart está sempre assim. Ele bateu uma foto que os parecidos com o Humphrey Bogart. Então isso é uma curiosidade que não está no livro. Talvez eu coloque agora, né? Já estou te dando para ti aqui como é que se diz? Um avant-première. Um spoiler, né? Então, um spoiler, né? Um streaming talvez do que eu vou inserir no último capítulo. Porque eu digo assim, ó, como eu falei no início, antes uma história com o Belchior e há depois. Pô, eu tive lançando o livro na cidade dele, né? Pô, imagina, eu na minha casa, ele falando de Sobral, ele falando da experiência de 1917 da reflexão da luz, que só podia se realizar em uma cidade, né? Uma cidade da África e uma cidade no Brasil, em Sobral, e ele falando toda aquela história e de uma maneira cômica, rindo, brincando e coisa e tal. E depois eu lá em Sobral, lançando o livro. Então tenho para mim. E talvez o livro nunca vá terminar. Às vezes me perguntam assim, tá, mas daí o Belchior passou a sua vida? Não passou. Não tem como passar. O que nós somos seres humanos? Nós somos uma construção de dezenas de pessoas que passam pela tua vida, né? E essas pessoas que passam pela tua vida, o grau de importância dela é como se nós, com uma construção de um templo, pessoas que colocam ali tijolos naquela construção, que vai ir te formando. Então esse mesmo, Ô, Jorge, ele ficou de uma maneira, vai ficar sempre. Ô Jorge, você fala que foi lançar seu livro em Sobral, né? E também me parece que antes mesmo, um pouco tempo depois que o Belchior ele sai do seu sítio, da sua casa, você recebe a visita da irmã dele, da Ângela Belchior, né? Isso também não está no livro, né? A gente até conversando pelo WhatsApp, você me relatou depois daquela live lá com a Joseli. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse contato aí com os familiares, se restringiu a Ângela, que é a irmã, ou se você teve mais algum contato com outros familiares, e como é que foi esse diálogo aí? Eu tive outros contatos, né? A irmã do Belchior teve em Porto Alegre, profissional, mas quando ele já não estava mais na minha casa. E eu tenho para mim a impressão de que quando eu disse que eu não sabia, e naquele momento realmente eu não sabia onde ele estava, ela achou que eu estava omitindo, não, né?
Uma que eu não teria razão para isso, né? Porque eu não tinha mais compromisso com ele, ele não estava mais na minha casa, né? Então acho que aí houve um mal entendido. Então, que ela sempre ficou duvidando dessa possibilidade, e aí se fechou, né, as relações, digamos assim, não quis mais ter nenhum contato, né? Mas conversei depois com outros parentes, pior, né? E, né, com os filhos dele, do primeiro casamento. Inclusive, teve aqui o ano passado um show com o Jarbas, o homem, e com a banda do Belchior, com aqueles integrantes da banda do Belchior, aqui em Porto Alegre. Eu fui assistir o show, tava a ex-mulher dele, a primeira mulher, tava os dois filhos, né? E conversamos, né? É, dei um livro para cada filho do Belchior, né? Assim, sem problema, não houve problema. Só com a questão aí em relação à irmã do Belchior, né? Personalidade assim forte, né? Ela disse que escrevia a verdadeira biografia do Belchior, né? Então assim, mas para mim não alterou nada, não, né? Não tem o porquê também, né? Mas as coisas foram muito bem recebidas lá em Sobral, muito bem recebido. O prefeito cedeu lá um local, a própria secretaria, para fazer palestra, né? Fui em Tinguá também, Tinguá, 350 quilômetros de Fortaleza também, numa feira do livro, uma cidade pequena, que recebeu lá, né? Então, tranquilo, não teve nenhum. Tive contato depois com o Hussein. Ele é casado com uma filha, isso, uma O autor desse filha, livro aqui. exatamente. Não, é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, ele mandou um livro para mim autografado, né? E também ele tem uma visão também, né? Na verdade, a narrativa dele, sim, é uma narrativa depois da morte e naquelas horas, digamos assim, de sepultamento, coisa e tal, né? Toda aquela narrativa. Ele faz uma análise analítica, né? Sobre o que pode ter acontecido, a influência dela, né? Em relação ao que aconteceu. Ele até usou um termo que ela teria causado desafetamento nele em relação à família, né? Teve algumas coisas ali que depois eu falei com ele, que eu achava que eu achava que não era bem assim, mas enfim, né? Porque ele estava tendo uma visão de longe, né? E não é a mesma coisa, está uma visão de perto. E assim, Inclusive, Jorge, eu queria lhe fazer essa pergunta. Não sei se é disso que você está falando, né? O Hussein, ele coloca no livro que o único contato que Belchior, na verdade, teria tido com a família, né, depois de 2000, acho que 2007, 2008, ele teve ainda um contato com uma das filhas, no dia do aniversário, e, segundo o Hussein, né, alguns anos depois, não me lembro, não me recordo a data, a Edna teria ligado para um dos irmãos do Belchior e teria pedido para falar com a mãe dele, que me parece que era o aniversário da mãe, e ele queria dar os parabéns. E aí o irmão disse que a mãe dele tinha morrido há alguns meses, né? Pelo menos é o que o Hussein coloca. E você traz no livro, a partir da fala dele, que ele chegou a falar com o irmão, não é isso? Então é isso que aí ele relata que esse contato que teve com a Edna, ele teve contato com a Edna, e quando a Edna soube que a mãe do Belchior tinha morrido, ela desligou, dizendo que ia ligar daqui a
que é ligado entre alguns minutos e não retornou mais, né? E você traz um contexto diferente. Enfim, não sei como é que... Na verdade, ela fazia o contato com o mundo externo, digamos, tá? E tudo que ela fazia, ele relatava para ele como tinha feito, né? Então, muitas coisas, por exemplo, que deve ter contado para ele de um modo que, de repente, teve uma coisa que, de repente, não era totalmente aquilo, digamos assim, né? Porque tinha contatos com agentes, com não sei o quê. Eles eram muito bem articulados no que estava acontecendo sempre, né? Quando eles tinham oportunidade. Quando eles vieram para Porto Alegre, depois, eles ficaram uma semana aqui ainda na minha casa, né? Aqui onde eu estou nesse ambiente aqui, eles ficaram uma semana aqui ainda, né? Parece que eu estou vendo aqui sentado conversando. E aí, inclusive, foi aquela... Todas as coisas que ocorreram quando ele esteve comigo foi interessante, foram fatos históricos, assim, coisa e tal, né? Uma lei no Congresso, de direitos autorais, que ele tinha tido no Congresso em 2008, 2009, até aparece foto dele com aquele de ouro, bom, lá no Congresso, com senadores, deputados. Naquele dia que ele estava na minha casa, que estava sendo aprovada aquela lei, ele tinha tido ir lá no Congresso fazer um lobby, né, digamos assim, sentido para em prol aos artistas, né? E aqui na minha casa, naquele dia estava sendo aprovada aquela lei que ele tinha batalhado, né? Isso está no meu livro, eu falo sobre isso. Então assim, né, era sempre o cara, mas aqui na minha casa ele acompanhava, né? Eu emprestava o meu computador, meu notebook, e eles ficavam ali entrando nas sites, nos grupos. Ele sabia tudo que falavam sobre ele, o que diziam sobre ele. Então ele tinha essa coisa, embora ele afastado, mas quando ele tinha oportunidade, ele tinha um conhecimento que estava acontecendo, né? No início ele tinha um celular também, só ela que tinha esse contato com o mundo externo, né? E ali, evidentemente, ela deveria filtrar o que entendesse, devesse ser dito ou não. Aquilo então, esse fato aí da morte da mãe dele é uma coisa interessante, porque ele atribuiu, né, a complicação de saúde da mãe dele àquela reportagem do Fantástico que teve, que foi lá no Uruguai, né? E aquilo causou um sabor muito grande para ele, né? Que antes da repórter ir no Uruguai, foi lá na casa da mãe dele, me parece que ele se falou, e isso está no livro, que ela teria chegado lá e perguntado para ela se ela sabe o que se ela sabia o que aconteceu, ó. E aí me parece que ela se assustou, né? E aí teve casou, depois de alguns meses ela faleceu. Ele atribuía isso, né? Ele atribuía isso. Agora, aí fica cada um fazer a sua conclusão isso aí, né? Na verdade, as pessoas queriam saber onde estavam eles, por ser uma pessoa conhecida, por ser uma pessoa que, de repente, querida, uma gama de um público muito grande. Evidentemente que uma rede de televisão, ela mostrou interessada em ir atrás dessa celebridade, embora ele não se achasse celebridade. Então, isso aí. Ele tinha essa visão particular dele, mas, digamos assim, ó, a fomentada por ela. E aí, então, ela atiçava ele, claro, e criava essa coisa. Ô Jorge, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco do dia 30 de abril de 2017, né? Você relata uma passagem bem emocionante até no livro, né, de um poema, inclusive, que você teria escrito um dia antes, né? E eu queria que você relatasse aí como você recebeu,
Não é a notícia da morte do Belchior, a gente vai fazer agora 3 anos, né, dessa notícia. E fala aí pra gente um pouquinho sobre isso. Deixa eu só ver o que eu vou ver aqui, se eu consigo pegar aqui. Uma coisa aqui. Estrelas. Estrelas, isso. Tu sabe que o livro vai virar filme, né? Sim, queria que você falasse também desse projeto, não é? O livro vai virar filme, já está sendo produzido. Claro que vai ter um atraso com a atual situação, que é pública e notória em relação ao nosso país. Mas o livro... Então, esse último dia, eu estava em casa, de noite, lá no sítio, e aí eu comecei a pensar, né, no sítio, um céu maravilhoso, estrelado, né? E aí eu comecei a escrever esse poema, né? Todos os poemas que estão no livro, eles foram musicados, né? Tem um compositor aqui, em Porto Alegre, que se tornou um grande amigo meu. Antes de ler o livro, ele já tinha musicado o poema Amigo, né? Que o poema Amigo é um poema do o último dia que ele estava aqui na minha casa, né? Eu fiz aquele poema que está ali na página 227. Está com o livro aí? Ele está na página 227. Né? Esse poema aí, digamos, é um pedido que eu faço para ele retornar. Ó. Às vezes fuge, quando se der conta, não te deixe ficar passar. No passado, o que é certo, dele fique por perto, esteja esperto e aberto, não ficará encoberto. Você vê, eu já estava avisando para ele o que poderia acontecer com ele, entendeu? Né? Verdade. E realmente ficou coberto com uma lápide em cima, né? Então foi feita essa canção, né, desse poema que está no livro, né? E aí também a Estrelas foi interessante, porque eu tava em casa, comecei a fazer, e aí eu cito no poema a frase tá na canção da Divina Comédia Humana, né? Orar direis, ouvir estrelas. E aí eu digo, orar diremos, né? Como dizia o Olavo Bilac, porque orar direis, ouvir estrela é do soneto, né? Do Olavo Bilac, né? Porque o Belchior usou esse recurso, né? Intertextualizando diversos textos de poema nas canções dele. Então eu fiz esse poema desse, eu fiz que foi também musicalizado, né? Vou botar. Então assim, ó, e foi interessante porque quando eu terminei o poema, né, falando dessa frase da canção dele, eu fui dormir. Aí no outro dia eu recebo um telefonema de São Paulo, e esse telefonema de São Paulo já era de uma produtora, de uma rede de televisão aí, né, me dando notícia. E aí eu, tipo, daí pra mim, claro, foi uma tristeza, porque, afinal de contas, como eu digo no livro, eu não estava recebendo a notícia da morte de um artista, eu estava recebendo a notícia de uma pessoa que teve na minha família, que foi um amigo, né, que ficou morando um tempo ali. Até hoje, lá no sítio, tá? Eu digo, às vezes vai um casal de amigo nosso, eu digo assim, fiquem ali no quarto do Belchior. Quer dizer, ficou o quarto como sendo do Belchior, né? Foi muito triste. E aí eu achei que, como nós falávamos muito em física quântica, em energia,
que a nossa energia não se integra com a nossa desintegração orgânica, que ela permanece. Ô Jorge, ô Né? Jorge, só me interromper aqui para saudar a Joseli Teixeira, a presença ilustre aí no chat, grande É, referência aí, que né? ela, Jorge acabou também de citar. quer dizer para ela que eu já citei várias vezes ela aqui, né? Exato. Joseli é uma das referências na obra de Belchior, né, com mestrado e doutorado, né, analisando aspectos aí da obra de Belchior. Quem quiser depois dar uma pesquisada aí no Google, baixar a dissertação e a tese, é um material riquíssimo, né, Ah, que vocês com certeza vão se debruçar aí com muito afinco. mais de 1000 laudas, né? Então é isso. Isso. Então para mim aquilo foi como se tivesse assim uma energia dele ali, agora sendo um pouco místico, mas não abandonando a ciência, né, através da física quântica, como se fosse uma comunicação, né, que ele está ali a partindo, né, e veio ali se despedir, né, e dizendo que nós estávamos com a razão, que realmente a energia sutil nossa, ela não morre junto com a nossa desintegração orgânica. É isso, meu irmão. Obrigado pelo teu convite aí. Fico à disposição que quem quiser adquirir o livro, né? O livro ele tem uma página no Face, que é o nome do livro, Belchior, a história que a biografia não vai contar. E o livro só pode ser adquirido através do reembolso postal, né? Mas ali a gente dá todo o mecanismo para se chegar. Claro que agora o momento é difícil, mas geralmente o livro ele chega entre uma semana, 7 dias, 10 dias. Tá ok? Então, senhor, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Bira, né? E espero que possa aí também depois dar continuidade aí entre tantos outros assuntos aí. Podemos novamente fazer essa conversa tão boa e deliciosa. Tá ok? Grande abraço para ti. Muito obrigado, hein? Claro, Jorge, agradecer profundamente, né, aqui, pessoal, vale a pena, tá? Quem se interessou pelo livro, tem muita gente me perguntando aqui no Instagram e no WhatsApp também. Eu já vou também encaminhar para o pessoal adquirir o livro, Jorge. E dizer que você, desde a primeira vez quando a gente conversou, né, eu disse a você, estou esperando o livro ansiosamente. E depois que eu li, a primeira reação que eu tive foi falar com você para dar um feedback do que eu estava sentindo, né, quando eu terminei de ler seu livro. E realmente você expressa em forma de sentimento, de emoção, né, a convivência com essa figura extraordinária da nossa música, não só da música, né, de outras expressões artísticas também, né, mas que ficou aí, né, principalmente essa fase final da sua carreira em forma de enigma, e talvez isso também que cause aí, não só pela obra, né, mas também por ter tido essa escolha, vamos dizer assim, né, em relação ao alto exílio, que desperta também esse enigma tão grande. E ter acesso a uma obra de quem conviveu neste período, durante vários meses, né, eu acho que dá luz para que a gente possa tentar aproximar, tentar compreender. Eu acho que sempre a história de Belchior, a gente vai ter lacunas, né, e essas lacunas aí faz parte também da trajetória dele. A obra dele, que é biográfica em vários aspectos, demonstra um pouco isso também. Você citou algumas músicas aí, mas se a gente for se aprofundar, a gente vai ter muito material aí para hoje refletir e tentar compreender esse movimento último que ele teve, né? E é fundamental. Eu lhe agradeço profundamente, primeiro por ter aceitado o desafio que ele lhe fez em vida, né, na convivência que você teve com ele, né, de dizer que essa história agora é uma história sua, né? Apesar de estar convivendo com ele, mas a história é uma história sua e que cabe a você contar. E ainda bem que você topou esse desafio de contar essa história para a gente, né, de escrever o livro, de propor aí, depois do livro, algumas outras questões relativas e um outro capítulo aí que precisa ainda ser escrito, né? Que Por está sendo isso, escrito, aliás, por você. por isso, Bira, que o nome do livro é
Belchior a história que a biografia não vai contar. Porque é só eu que vou contar. Não é a biografia dele que ia contar essa história. Somente eu vivi esse período com ele. Tá ok? Claro, exatamente. Tá bom? Obrigado. Então, um abraço, pessoal. Muito obrigado aí, vocês que participaram. Tá ok? Tá Tchau, ótimo, irmão. Jorge. Até mais. Tchau.